o diabo na história. O que o autor pretende mostrar é que fascismo e comunismo foram a exata expressão do capeta na história humana, que a maldade e a barbárie perpetradas por esses regimes atingiram níveis nunca antes vistos. Nenhum século testemunhou e documentou tanto sofrimento atroz, ódio organizado e violência devastadora como o século XX. Parafraseando Dan Diner, o autor chama o comunismo e o nacional-socialismo, o nazismo, de gêmeos do terror. Cada experimento totalitário teve seus atributos irredutíveis, mas compartilham algumas fobias, diz Vladimir, que se propõe a comparar os movimentos, diagnosticando suas diferenças e similaridades. E há muita coisa em comum. Porque a União Soviética entrou em conflito com os alemães, muitos tendem a colocá-los em espectros políticos essencialmente opostos. Soviéticos à esquerda e nazistas à direita. O que demonstra ignorância absurda, ou canalice mesmo. Afinal, não é porque dois cachorros de raças diferentes brigam pelo mesmo osso que automaticamente duvidamos da natureza de ambos. O próprio Hitler confirma as suas semelhanças. Aprendi muito com o marxismo, como não hesito em reconhecer. Não quero dizer com a sua doutrina social enfadonha ou com a concepção materialista da história, e assim por diante. Mas aprendi com seus métodos. A diferença entre eles e mim é que pus realmente em prática o que esses vendedores ambulantes e mata-borrões começaram timidamente. O nacional-socialismo é o que o marxismo poderia ter sido, se tivesse rompido suas ligações absurdas e artificiais com a ordem democrática. O objetivo de tal estudo não é meramente acadêmico, mas entender o nosso tempo e, mais do que isso, entender a nós mesmos. Quando se fala nesses regimes totalitários, muitos pensam que eles foram sepultados por completo, varridos da história humana. Mas, conforme analisamos os princípios que nortearam esses regimes, nós notamos alguma coisa. O diabo nunca morre. Ideias de pessoas como Lenin estão bem vivas na mente de muita gente, que em nome do bem está disposta às piores maldades. O que fascismo, nazismo e comunismo tinham em comum? Ah, sim, eles tinham muitas coisas em comum. A capa do livro já dá a dica. Comunismo e fascismo são faces da mesma pessoa. Primeira semelhança, tiranias da certeza. O autor chama de tiranias da corrupção as tiranias tradicionais, baseadas simplesmente nas fraquezas e paixões de seus líderes. E chama de tiranias da certeza aquelas tiranias baseadas em ideologias. Foi o pretexto ideológico, a convocação de que estava cumprindo uma missão histórica grandiosa, que fez Lenin envolver-se em sua tentativa incessante de transformar radicalmente a sociedade. O mesmo moveu Hitler e Stalin. Apesar de ser anti-religião, esses regimes totalitários viam suas ideologias como o próprio evangelho e seus líderes como enviados pelo seu Deus, no caso do socialismo, Karl Marx. E tanto nazistas quanto comunistas alegavam que sua interpretação da realidade era científica, baseada na razão, tornando suas crenças uma espécie de dogma, que, se desrespeitado, levariam os hereges não à fogueira, mas aos campos de concentração. Esses regimes totalitários eram contra a religião, afinal, eles não aceitavam concorrência. De acordo com Anthony Stevens, o nazismo tinha seu Messias, Hitler, seu livro sagrado, Mein Kampf, sua cruz, a suástica, procissões religiosas, o comício de Nuremberg, a elite ungida, SS, seus hinos, Horst Wessel, excomunhão para os heréticos, campos de concentração, seus demônios, os judeus, sua promessa de milênio, o reich de 1000 anos e sua terra prometida, o Oriente. Assim, tanto o stalinismo como o nazismo eram civilizações revolucionárias radicais, que visavam o estabelecimento de uma modernidade não liberal, alternativa, pela instrumentalização da religião política que estava em seu cerne. E aqui está a base de todos esses regimes, seu ateísmo, o que explica, e muito, o terror como nunca antes visto na história. É interessante que professores ensinem que a religião mata. As mortes ocorridas em nome de Deus são um pingo no oceano de sangue desses regimes ateus. Claro, sem Deus, sem certo ou errado, sem inferno ou paraíso. Somos apenas bichos lutando pela sobrevivência, onde vence o mais forte, um verdadeiro convite à barbárie. Neste mundo sem eternidade,
tem-se a necessidade urgente de consertar todos os erros do mundo agora, já que não haverá esperança de amanhã ou temor de punição futura. Tornando-se então barato o preço de aniquilar 6 milhões de judeus e mais milhões de soviéticos para fazer descer o paraíso na terra imediatamente. Os revolucionários têm pressa, pois esta é a única vida que lhes resta. E aqui temos uma segunda coisa em comum nesses regimes. A segunda semelhança são movimentos revolucionários. Como disse Walter Benjamin, eles visavam apagar uma era específica do curso homogêneo da história. Terceira semelhança, a ideia do bem para fazer o mal. Como foi possível que milhões de pessoas se alistassem em movimentos revolucionários que visavam a escravização, exclusão, eliminação e, finalmente, o extermínio de categorias inteiras de seres humanos, seus semelhantes? Questiona Vladimir. A resposta é simples: a falsificação da ideia do bem. Em nome do bem, pode sempre se praticar as piores atrocidades. Tony Judt disse o seguinte: o caminho para o inferno comunista já estava, sem dúvida, pavimentado com boas intenções. Muitos tendem a pensar em Stalin, Lenin ou Hitler como verdadeiros psicopatas. Mas o próprio autor diz: Lenin não era um indivíduo desequilibrado, ele era apenas um homem que, em nome da igualdade e liberdade, perpetrou o terror. Por trás de cada professor esquerdista que fala sempre em nome do bem, há um ditador escondido. O livro Pureza Fatal, que relata a vida do revolucionário francês Robespierre, é um exemplo muito claro disso. O autor do livro descreve Robespierre da seguinte maneira: o primeiro dos ditadores modernos, aquele que inventou e perpetrou o terror, enviou milhares ao encontro da morte. Mas, afinal, quem era Robespierre? Apenas um homem movido por aquilo que ele considerava ser um alto ideal. Afinal, quem pode ser contra igualdade, liberdade e fraternidade, não é? Só um monstro, que deve ser extirpado. E se esses foram a encarnação do diabo, vale citar Paulo, que descreve o diabo não fedendo a enxofre, mas como alguém que vem sempre como um anjo de luz. E nada emana mais luz aparente do que falar em igualdade para todos. Quarta semelhança entre esses regimes totalitários: ciência como desculpa para matar. Havia uma uniformidade embaraçante nos meios de salvação advogados pelos nazistas e comunistas, ou seja, a ciência, afirma o autor. Marx dizia que seu socialismo era científico. Hitler também se apoiou na ciência para matar 6 milhões de judeus. O homem está sempre fadado a adorar um Deus. Se ele retirar Jesus, colocará qualquer poste inútil no lugar. Saiu os espíritos das florestas, as imagens de santos da Idade Média, e na Era Iluminada entrou a razão, a ciência. Pois veja o caráter divino atribuído à ciência. Quando alguém quer calar qualquer discussão, basta dizer: a ciência diz. Pois discordar após ouvir esse dogma seria assumir atestado de loucura ou blasfêmia. Ora, mas quem é a ciência, essa entidade inerrante? Não existe tal coisa. O que existe são cientistas, homens que mentem e enganam. Mas a ciência lida com fatos? Não. Cientistas lidam com fatos e podem interpretá-los incorretamente, como no caso da alegação dos perigos do ovo, da teoria da geração espontânea e por aí vai. Além disso, eles também fraudam, mentem, por exemplo, em se tratando do duelo perdido. Mas claro, só dá para comprovar uma teoria fraudulenta, como a teoria da evolução, por meio de fraude. Quinta semelhança: esses regimes eram genocidas por conta de seu desejo de formar um novo homem. Ambos tinham o sonho de formar um novo homem. Para tal, seria necessário extirpar aqueles que representavam perigo ao regime. Para Hitler, o perigo eram os judeus. Para os comunistas, qualquer um que se opusesse ao regime. Num discurso, Stalin chegou a dizer que qualquer um que se colocasse contra o regime seria destruído. Com a lei de Nuremberg em 1935, os judeus deixaram de ser cidadãos na Alemanha. Na União Soviética, os dissidentes do regime também perdiam sua cidadania. Todos classificados como inimigos do povo perdiam a sua cidadania. Vladimir chama isso de uma tendência ideológica de purificar a humanidade. Só o Evangelho de Jesus pode gerar um novo homem. Quando esses homens sem Deus e que se consideram especiais entram no laboratório de suas ideologias, levando vidas humanas, com a promessa de regenerá-las, sai todo mundo morto de lá.
Sexta semelhança entre esses regimes totalitários. Todos eles eram movimentos coletivistas. Ambos imaginaram a extinção do indivíduo em nome de uma integração social. Jochen Heckbeck disse o seguinte: um indivíduo vivendo sob o sistema bolchevique não podia formular, em teoria, uma noção de si mesmo independentemente do programa promulgado pelo Estado bolchevique. Por isso, George Orwell, em seu livro 1984, descreve o seu personagem principal apavorado diante de um crime terrível, o crime de escrever um diário. Há algo mais particular, privado do que um diário? Sétima semelhança: trazer o céu à terra. Após a Primeira Guerra Mundial, houve uma total perda de esperança no avanço do homem como sociedade. O fascismo e o comunismo foram soluções de uma crise de sentido, conclui Vladimir. Mas o sonho se mostrou um pesadelo e levou o homem a reconhecer que estamos condenados a viver no mundo como ele é. Eu lido bem com a ideia de que nem todo mundo terá uma casa na praia, que eu provavelmente jamais terei. Afinal, eu creio em Deus, num ser que há de recompensar a cada um de acordo com a sua justiça. Eu creio na eternidade. Mas ateus não creem em vida após a morte. Se não houver casa na praia, paraíso, agora, não haverá nunca mais. Ora, mas os recursos continuam escassos, também para qualquer regime totalitário que promete igualdade entre todos. Sim, por isso eles são mentirosos. Afinal, quando você deseja o impossível, somente um mentiroso será capaz de satisfazê-lo. Oitava semelhança: todos esses regimes eram anticapitalistas. Todos eles repudiavam a ideia de um mercado livre. Para eles, o Estado deveria reger todas as esferas da sociedade, principalmente a economia. Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado, disse o fascista Mussolini. Ou seja, comunismo, fascismo e nazismo tinham suas diferenças, mas em essência eram muito parecidos. Para resumir, esses regimes foram movimentos revolucionários, que pensavam poder construir um mundo novo a partir das cinzas do mundo antigo. Contra Deus, contra o livre mercado, em nome do bem e da ciência, espalharam o terror. E não pense que essas obras diabólicas morreram. Afinal, o diabo não morre. Ele apenas se reinventa.